Saudações, prezado amante da Idade Média, seja bem-vindo ao canal Medieval. Neste vídeo você vai conhecer o Reino Suevo, por isso não saia daí e acompanhe. O Reino Suevo foi um reino medieval, situado na porção oeste da Península Ibérica. Trata-se de uma região que já havia sido habitada por muitos povos antigos. Porém, a chegada dos suevos à região ocorreu no ano de 409. Mas afinal, quem eram estes suevos? Os suevos foram um conjunto de povos e tribos dos germanos que já eram mencionados pelos antigos romanos, como Suevi ou Suebi. Na língua proto-nórdica, eles eram conhecidos como Svafa. Eles habitavam o sul da Alemanha e, por uma coincidência geográfica e etimológica, eles possivelmente deixaram para trás um grupo que mais tarde ficou conhecido como os Suábios. Os suevos participaram do processo histórico que conhecemos por invasões bárbaras. Fazia parte de sua comitiva duas tribos germânicas, os Marcomanos e os Quados. Os historiadores até hoje divergem se estas tribos acompanharam os suevos de perto ou se elas mesmas eram subdivisões dos suevos. Mas o que importa para nós é que os suevos chegaram à Península Ibérica fundando ali um reino, que perdurou do ano de 409 até 585. No ano de 411, eles já estavam assentados na antiga região da Galécia e em 419 fizeram de uma antiga cidade romana, a famosa Brácara Augusta, a sua capital. Esta cidade hoje é nada menos do que a cidade portuguesa de Braga. Podemos considerar, evitando anacronismos, que o Reino Suevo foi o embrião daquilo que viria a ser o Reino da Galícia e o Reino de Portugal, por meio de um processo histórico que explicaremos aqui no canal algum dia. Uma curiosidade interessante com relação ao Reino Suevo é o fato de que ele acumulou uma série de pioneirismos. Explicando um pouco melhor, o Reino Suevo pode ser considerado como o primeiro reino dos germanos surgido do esfacelamento do Império Romano do Ocidente. O estabelecimento do reino começou em 409, muito antes da queda de Roma. Na verdade, os suevos chegaram a ser federados a Roma, mas com total independência da mesma. Ele foi também o primeiro a emitir moedas próprias. Curiosamente, a região já tivera o privilégio de sediar uma das mais antigas arquidioceses do mundo, com sede em Braga, onde era bispo desde o ano de 45 d.C., São Pedro Hatz, ordenado por ninguém menos do que o apóstolo São Tiago. 4 séculos depois, o Reino Suevo tornava-se também o primeiro reino católico da Europa. Afinal, boa parte de sua população galaico-romana já era católica, e com a conversão do rei Requiário I, no ano de 447, surge um reino oficialmente católico, antes mesmo da conversão de Clovis, rei dos francos, que muitos acreditam ter sido o primeiro rei católico europeu. Sobre isso, algumas pessoas argumentam que Requiário estava mais para um chefe tribal e que ele não contava com a pompa real, ao contrário de Clovis. Mas isso, além de não estar perto da verdade, faz parte de uma polêmica que eu não pretendo entrar agora. Neste momento, veremos como o reino se desenvolveu e sucumbiu, mas antes já deixe aqui a sua curtida. E se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sino para receber as notificações. Por volta do ano de 456, visigodos e burgúndios atravessaram os Pirineus e se chocaram contra os suevos na Batalha de Órbigo, causando-lhes severa derrota e ofuscando seu crescente desenvolvimento. Os visigodos rumaram então para a cidade de Braga, a capital do reino, conquistando-a. O rei Requiário I foi capturado e assassinado. Neste mesmo ano, iniciou-se uma violenta guerra interna entre os próprios suevos, pois estavam divididos, com um partido sendo apoiado pelos invasores e o outro defendendo a autonomia dos suevos. Esta guerra durou muitos anos e o fato é que a sucessão ao trono do reino suevo ficou bastante afetada, ocorrendo diversos golpes de estado até a chegada do rei Remismundo, que se consolidou no poder, mas que infelizmente caiu na heresia do arianismo. Por esta época, a capital dos suevos se assentou na cidade de Porto. O reino só voltou a ser oficialmente católico por volta do ano de 560. Contudo, 10 anos depois, por meio de uma série de investidas militares iniciadas por Leovigildo, o rei dos visigodos, começaria uma série de derrotas incontornáveis que fazem dos reis Miro e depois Eborico se tornarem vassalos dos visigodos.
Posteriormente, quando o cunhado de Eborico armou um golpe de estado e tomou o poder nos domínios suevos, Leovigildo avançou novamente contra o reino suevo, incorporando-o como a sexta província do reino visigótico, após derrotar os últimos reis do norte, Aldeca e Malarico. Era o ano de 585 e chegava ao fim o reino suevo. Mas espere um pouco. Há quem diga que, na verdade, o reino suevo continuou existindo ou subsistindo, por assim dizer. Afinal, o rei Leovigildo, apesar de incorporar os suevos, acrescentou ao seu título de rei dos visigodos também o título de rei dos suevos, e grande autonomia de governança foi permitida ao norte do rio Tejo. Aos suevos foi inclusive permitido manter suas propriedades e liberdades, o que divide opiniões se o reino suevo deixou de existir ou não. Porém, é certo que uma fase bastante diferente se iniciava nas terras da antiga Galécia, uma fase em que os suevos se miscigenaram ainda mais com as populações locais nos séculos seguintes. Certamente mencionaremos os suevos mais vezes aqui no canal, bem como o seu legado, mas escreva aqui embaixo o que você achou deste povo e seu reino. Considere também fazer uma contribuição lá no Apoia-se para eu continuar fazendo estes vídeos, o link está aqui embaixo na descrição. Não se esqueça de seguir o canal também nas redes sociais. E lembre-se, o seu apoio é muito importante para a manutenção deste canal. Até breve!